Doutor Bianot, eu queria saber uma seguinte situação. Houve uniformização de entendimento num caso, mas posteriormente chegaram outros processos semelhantes. Qual é a atuação do colegiado? Bem, essa pergunta é muito boa, Daiane. Se nós já resolvemos aquela questão, pacificamos, quando nós recebermos novos casos, nós vamos apenas identificar a situação e devolvermos para a turma de origem para que aplique o mesmo entendimento já decidido. E isso realmente acontece bastante, porque muitos dos recursos eles estão em tramitação entre os estados, a Justiça Federal de cada estado e a turma. Nesse meio tempo a gente pode decidir uma questão relevante. E aí aqueles casos, ou que vão chegar, ou que já estão lá na turma, eles vão ser devolvidos para que o nosso entendimento seja aplicado. Agora falando em números, quantos processos a turma já julgou? Pois é, esse é um dado realmente que surpreende e é bastante relevante. Como já afirmei, a turma foi criada no ano de 2002. Ali, naquela ocasião, nós tivemos uma distribuição de 405 processos apenas. No ano de 2003, com a turma já criada, nós tivemos uma distribuição ainda menor, 203 processos. Mas isso foi num crescendo, principalmente em razão do aumento dos juizados nos diversos tribunais que nós temos, nos 5 tribunais, e hoje, em números de 2018, não incluídos aqueles da sessão do mês de dezembro, nós já recebemos 26.521 processos. Então houve um salto aí de 405 para 26.521 processos. Em termos de julgamento, os números também são impressionantes, porque esses que falei são relativos à distribuição. E julgados pelo plenário da turma foram, no ano passado, 6.615 processos e até o momento que essa pesquisa foi feita, 2.065 processos. Mas isso não é o número de processos que chega, é o que nós julgamos no plenário da TNU, porque, como acabamos de falar, muitos são devolvidos porque a questão já foi examinada pela turma e não precisa mais ser julgada novamente, ou não é um caso de incidente de uniformização. Doutor Bianot, quais os resultados práticos desde a criação da Turma Nacional de Uniformização? Olha, eu penso que o maior resultado prático é exatamente aquilo que advém do cumprimento da missão da turma, que é tentar uniformizar o pensamento dos juízes brasileiros. E eu acho que o interessante da TNU, e nisso ela se difere do sistema comum do judiciário brasileiro, é que ela tem integrantes que têm apenas um mandato de 2 anos, podendo ser renovado. E isso faz com que grande parte dos juízes que estão nas turmas recursais possam vir aqui para Brasília para também participar dessa jurisdição que tem por finalidade a uniformização. Então nós não ficamos com o entendimento apenas de 10 juízes. Esses 10 apenas compõem momentaneamente a turma. Como a gente acabou de falar no bloco anterior, já 91 juízes passaram pela turma recursal. E isso acho que agrega muita qualidade e, sobretudo, muita legitimidade, porque somos nós que estamos uniformizando a jurisprudência que nós mesmos vamos aplicar lá nas turmas de origem. Agora eu queria que o senhor falasse sobre o Fórum Virtual. O que é e como funciona? O Fórum Virtual ele é uma ferramenta que está disponível no nosso sistema informatizado que permite que essas discussões que são candentes nos juizados especiais, até mesmo nos juizados de primeira instância, possam ser objeto de discussão por todos, mesmo que não estejam aqui na TNU. Até mesmo também os servidores que estão lá na Justiça Federal podem participar do fórum, propondo temas e debatendo com o Brasil todo. São as possibilidades que a vida informatizada ela nos proporciona. E a TNU está sabendo aproveitar isso. E essa interação maior, inclusive com servidores, qual o benefício disso para o sistema? Acredito que o benefício é sempre o maior, que é o aperfeiçoamento. Nós fizemos um encontro aqui no Conselho da Justiça Federal, que foi promovido a partir do entusiasmo do próprio ministro Sanseverino. Nós reunimos juízes de turma recursal de todo o Brasil e respectivos assessores. Não todos, mas uma boa parte. Exatamente para discutir esses temas,
que podem ser também discutidos no plenário virtual. Mas trazer as pessoas aqui para Brasília para fazer meio que um balanço das nossas dúvidas, das nossas sugestões, compartilhar as nossas dificuldades, isso ajuda, e o objetivo é um só: uniformizar e evoluir. Porque a partir dessas ideias nós trazemos reflexões que talvez não tivéssemos, caso não houvesse essa interação. Então o objetivo é esse. E quais são hoje os projetos de destaque da TNU? Eu acho que a TNU, hoje, está consolidando o projeto do seu sistema, o EPROC. Houve um entusiasmo muito forte por parte da maioria dos que têm poder de decisão com relação a esse respeito. O sistema está aí sendo testado, está sendo desenvolvido. Vai continuar o projeto das sessões itinerantes, que não é novo, mas é sempre bom destacar, porque na medida em que a TNU faz sessões também outras, na sede de outros tribunais e também na sede de outras sessões judiciárias, isso aproxima, né? Não só o jurisdicionado, mas também todos aqueles que fazem parte do sistema GF. O projeto também é um projeto muito interessante de que a TNU julgue cada vez mais e tão somente os temas representativos de controvérsia e não julgue qualquer tema que chegue, mesmo que passe naqueles filtros todos. E penso que estamos percorrendo um bom caminho, um caminho que só tende a frutificar. Essa é a minha expectativa. Doutor Bianor, diante de tanta modernidade, qual é hoje o perfil, como é que é a postura do magistrado que está voltada a uniformizar entendimento? Perfeito. Eu acho, Daiane, isso aí é uma opinião muito particular minha, mas eu tenho expressado isso com relação aos colegas. Um dos principais atributos para esse colega é, primeiro, ele ter uma clara consciência de que estamos passando por um momento de transição no direito brasileiro e diferenciar o que é jurisprudência e o que é precedente. A TNU, ela trabalha com as duas categorias, tanto jurisprudência, que é, vamos dizer, um conjunto de decisões que vão no mesmo sentido, elas vão seguindo uma mesma linha de raciocínio e vão desembocando numa mesma conclusão para a solução de determinado problema ou questão jurídica, e o precedente, que é uma decisão que precisa ser encarada com, vamos dizer, de maior complexidade, ela requer maior elaboração, porque nela nós temos que deixar claro e bem explicado como é que o juiz chegou à construção daquela norma do caso concreto, aquela narrativa final adotada pelo judiciário, para que esse critério, esse raciocínio empregado, ele sirva para nortear não só aquele caso, mas tantos outros que sejam com ele afins. Então, acho que tem que ter essa clareza e tem que vir imbuído do espírito de respeito ao que já foi construído pela TNU, pelo STJ, pelo Supremo, e agregar mais ideias, mas sempre respeitando o nosso passado.